Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre uma curiosidade que algumas pessoas já sabem, mas vamos entender um pouco melhor. Será que o bebê realmente escuta desde dentro da barriga da mãe? Vamos descobrir. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma curiosidade, que muitas pessoas já sabem, já têm uma ideia de que isso é verdade, mas vamos realmente descobrir com base científica e entender um pouquinho melhor como que funciona o desenvolvimento aí da audição do bebê? Vamos lá, né? Pessoal, antes de começar, eu já quero falar pra vocês que a gente vai mudar um pouquinho o formato aqui do YouTube e os vídeos vão começar a sair às quartas-feiras. Então fiquem atentos, tem muita novidade vindo aí pra vocês aqui no YouTube, lá no Instagram. Então eu recomendo que você já se inscreva aqui no canal, deixa seu like, isso ajuda mais pessoas a receberem as informações e também ajuda você a receber os próximos vídeos. Fica à vontade para deixar as suas sugestões aqui, fica à vontade para me seguir lá no Instagram e vamos começar o tema logo. Então vamos falar sobre esse tema. Será que o bebezinho já escuta na barriga da mãe? E se ele escuta, desde quando? E quando ele nasce, ele já escuta tudo perfeitamente? Ele já sabe o nome dele? Quanto tempo será que demora para ele entender o nome dele? Quanto tempo será que demora para ele começar a entender que ele tá falando? Ele se escuta? Como que ele começa a desenvolver a fala? Ixi, são muitas perguntas quando um bebezinho nasce. Vamos tentar responder algumas. Eu sei que muitos de vocês já devem ter consultado o Dr. Google para descobrir que sim, realmente o bebê escuta já na barriga da mãe. Lá no Google eles falam, né, que pode ser desde a 16ª semana que os bebês já começam a ouvir alguns sons abafados, mas que com certeza a partir da 26ª semana o bebê já está ouvindo sons. Isso é o que o Dr. Google fala, mas o que será que a base científica, o que será que realmente a comunidade científica da audiologia e da fonoaudiologia está falando pra gente? Vamos dar uma olhadinha, consultar o livro aqui, né, o meu querido assessor já pegou aqui pra mim. É esse livro aqui, pessoal. Eu gosto muito desse livro porque ele traz bastante essa questão de embriologia básica, de desenvolvimento realmente aí do bebê. É mais interessante, lógico, para os fonoaudiólogos e para os médicos, né? Mas enfim, se os pais quiserem saber também, fica a dica. Vou dar uma olhadinha aqui e já falo pra vocês como que realmente funciona essa questão aí embrionária, do desenvolvimento aí do bebê. Bom, pessoal, então, como a gente sabe aí, depois da fertilização, realmente, né, do espermatozoide, no óvulo, a criança vai começar a se desenvolver ali dentro da barriga da mãe. Então, a gente tem realmente aí até a 8ª semana de gestação, a criança tá começando a sua formação, tá começando a ficar mais semelhante a um feto, semelhante a um bebê. Então, o que que acontece? A orelha externa, né, que é essa parte da orelha aqui, a gente vê, vai começando a se abrir. E aí, a orelha interna também vai começando a se formar, no sentido dos ossículos que a gente tem na orelha, da orelha interna mesmo no sentido da cóclea, do nervo auditivo. Então, quando a gente fala que o bebê escuta dentro da barriga da mãe, significa que muito provavelmente tudo isso já aconteceu e a gente está pensando aí a nível de orelha interna. Então, se ele escuta, a gente já pode entender que a orelha interna já está formadinha, pelo menos grande parte dela, essa parte mais sensorial, que é realmente a cóclea. E a cóclea também vai começar aí a se formar até mais ou menos a 11ª semana de gestação. Ela tá começando aí a sua realmente formação, tá começando a realmente ter mais essa característica, né, criar realmente essa estrutura. Porém, até o bebezinho realmente conseguir a perceber alguns sons, né, como a gente viu até lá no Google, a gente já pode ver que o Google realmente tá até ficando compatível aqui com o livro, né? Lá na 16ª semana que ele vai começar a escutar alguns sons abafados. E por que abafados? Porque a cóclea acabou de se formar, as outras regiões da orelha interna, como o nervo auditivo, o tronco encefálico, que é a parte do cérebro que a gente escuta, ainda tá tudo se formando, ainda tá tudo muito recente, né, realmente, digamos assim. Então, ainda precisa de uma certa experiência, tanto dentro da barriga da mãe para escutar mais sons, escutar a voz da mãe, escutar os órgãos, o batimento cardíaco, tudo isso a criança consegue sim já perceber. Então, geralmente, né, quando algum médico fala, quando a gente vê por aí esses relatos de que, cuidado com a mãe passar muito nervoso, com a mãe ficar muito ansiosa, essas questões, né, realmente de saúde mental são extremamente importantes na gravidez também, porque sim, gente, o bebezinho já sente, ele já tá ouvindo ali, por exemplo, um batimento cardíaco mais acelerado ou não. A questão do exercício físico é realmente muito importante, porque vai ter mais oxigenação para o cérebro da mãe, então, consequentemente, o bebê também vai receber isso, né, através aí do cordão umbilical. Então, a saúde da mãe realmente é primordial para a saúde do bebê.
Bom, tudo isso a gente tá falando aí dessa questão embrionária, do bebezinho na barriga. Então, pessoal, essa história, né, de nossa, é esquisito conversar com a barriga, não sei, mas é importante, é legal. Até tem um vídeo que eu vou ver se eu acho pra colocar aqui pra vocês, onde a criança acabou de nascer, literalmente acabou de ocorrer o parto, ela tá chorando, o pai se aproxima, começa a conversar com o bebezinho, começa a cantar e incrivelmente o bebezinho vai se acalmando, né? Então, pessoal, sim, ele está reconhecendo ali a voz do pai, ele tá percebendo ali algum som. A gente não pode necessariamente afirmar que ele sabe que, meu Deus, esse é meu pai, porque a criança ainda vai se desenvolver para entender o que pai significa, né? Mas ela percebe, ela consegue identificar ali uma voz, alguma coisa que já acalmava antes, né? Então isso sim é muito legal que a gente consiga ter essas experiências aí, né? De já ir conversando realmente com a barriga, com o bebezinho. Se já souber o sexo, se já tiver um nome, ir falando, né? Já chamando pelo nome. Que foi, papai? Que foi? Ah, tá bom. Então, assim, a gente vê que as estimulações para um bebezinho, para uma criança, começam literalmente já dentro da barriga, pessoal. Então, isso é muito importante para quando ele chegar aqui nesse mundão, a gente continuar essas estimulações e, claro, melhorá-las e aumentá-las, né? Aí o bebezinho nasceu. Então, vem aquela dúvida: quando será que ele vai realmente reconhecer a voz? Ele já reconhece realmente a voz do pai e da mãe? Ele já entende o nome dele? Ele já entende quais sons estão acontecendo ali naquele ambiente? Bom, pessoal, aí a resposta vai ser que não. Esse bebê, ele precisa de bastante experiência auditiva até realmente reconhecer as coisas. É tudo um aprendizado. Por isso que a gente sempre fala, audição, linguagem e fala estão todas interligadas, são coisas diferentes, mas estão todas interligadas e dependem uma da outra. Porque através da audição, ele vai começar a ter contato com o mundo externo. E claro, como o pai e a mãe são as pessoas que estão ali mais próximas daquela criança, né? Ou só um parênteses, né, gente? Eu falei pai e mãe, mas aqui fica bem claro que se for mãe e mãe, pai e pai, enfim, tá tudo válido. Então, a criança vai passar a ouvir aquelas vozes, né, das pessoas com quem ela mais convive e claro que ela vai começar a reconhecer, ela vai passar a ter mais experiências e mais vivências com aquelas pessoas que cuidam dela. Então, aos poucos, ela vai entendendo, ela vai se calmando com aquela voz. Isso é uma das coisas principais que quando um bebê vem para terapia de fono, a gente começa a trabalhar, né, que é realmente ele começar a reagir para a voz humana, a reagir, ter atenção, começar a reconhecer coisas diferentes. Então é tudo um processo, tá? E junto com tudo isso, a gente não pode esquecer, vem o desenvolvimento motor, neuropsicomotor, que a gente chama, que é realmente a capacidade do bebezinho começar a rolar, começar a olhar para as coisas e, né, começar a ter esse cognitivo dele entender o que está acontecendo, ele conseguir sentar e sustentar a cabecinha. Então as habilidades auditivas vão acontecer conforme a idade da criança, mas também conforme esse desenvolvimento neuropsicomotor. Por isso, né, que muitas vezes as crianças que têm alguma dificuldade, como por exemplo a paralisia cerebral ou alguma outra síndrome, a gente precisa, né, realmente aí tomar cuidado para ver o que a gente vai esperar daquela criança, o que aquela criança consegue fornecer pra gente naquele momento, porque nem sempre o desenvolvimento, quando a criança tem, né, alguma alteração, alguma dificuldade a mais, nem sempre esse desenvolvimento vai seguir o que a idade deveria corresponder, né? Então a gente precisa realmente ter um olhar diferente quando a criança aí tem algum outro diagnóstico. Tá bom, doutora Letícia, mas você tá demorando muito pra falar, né? Quando que o bebê começa a fazer cada coisa? Então, pessoal, o que a gente espera do bebê em cada idade? Então, o bebê aí de mais ou menos 1 mês, 2 meses, a gente espera que ele tenha atenção para o som. Ou seja, ele tá em um ambiente, ele tá quietinho e acontece algum som, ele tem algum tipo de reação. E essa reação não precisa ser necessariamente ele olha pra você ou ele se assusta. Não, ele vai ter algum tipo de reação, ele vai ficar atento. Depende, claro, aí do barulho. Então, uma conversa, um barulho no quarto que ele tá ali acordadinho, ele vai mexer o olho, ele vai perceber que alguma coisa tá acontecendo naquele ambiente. Se for um som muito alto, uma porta batendo, uma panela caindo, pode ser que ele se assuste, mas pode ser que não. E se ele não se assustar, não significa necessariamente que ele tem uma perda auditiva. Vale você, claro, investigar, ficar de olho se ele vai se assustar para alguns outros sons, mas se ele não se assustar uma vez para um som alto, não significa perda auditiva. Vai observando aos poucos esse desenvolvimento. E é justamente por isso que é tão importante a
triagem auditiva neonatal lá na maternidade, né, que é o teste da orelhinha, que é onde a gente já pode aí falar para os pais, dar algumas orientações, ó, fica atento com isso, ou então não, tá tudo certo, mas mesmo assim fique atento ao desenvolvimento do seu bebê. Essa é a principal dica. Mesmo que ele tenha passado na triagem auditiva lá na maternidade, você tem que ficar atento sim com esse desenvolvimento. A partir aí dos 3, 4 meses, essa criança já vai começar, né, a ter esse desenvolvimento motor um pouquinho mais acentuado, ela já pode conseguir rolar, ela já vai conseguir sentar, muitas vezes com apoio ainda, né, sentado no colo da mãe, né, enfim, ou sentadinho em alguma cadeirinha, mas daí já vai começar uma habilidade realmente dele reconhecer a voz, né, a voz do pai, a voz da mãe, a voz de pessoas diferentes, ele já pode reconhecer uma voz mais grave, uma voz mais fina, e ele já pode começar, depois que ele sustentar a cabecinha, que vai ser lá pelos 5, 6 meses, ele já pode começar a localizar os sons. Então você faz um som desse lado, ele vira pra cá, um som do outro lado, ele vira pra lá. E conforme ele vai crescendo, né, 8 meses, 9 meses, mais perto de 1 aninho, aí sim ele já vai compreender um pouco mais alguns sons, como por exemplo o nome dele, como por exemplo alguns sons específicos de dentro de casa, se tiver um cachorrinho. Muita gente fala, ah, é porque meu marido chega de moto e ele já percebe, ele já olha. Sim, isso realmente acontece. De novo, tudo tem a ver com as vivências e as experiências que aquela criança está passando. Então, se na rotina, se no todo dia ela escuta um som específico de um cachorrinho, de uma moto, a voz dos pais, ela vai realmente reagindo para tudo aquilo, ela vai entendendo. De novo, a audição caminhando com a linguagem, né? Ela vai entendendo que aquele barulho é a moto, e aquela moto, quando ela está dentro de casa, é do pai, significa que ele vai chegar, vai dar afeto, enfim. Então, tudo isso sim, a criança vai aprendendo, né, conforme essas vivências que ela tem. Quando a criança já está mais perto aí de 1 aninho, né, a partir aí de uns 10 meses, mais ou menos, ela já vai conseguir, a gente fala, localizar para cima e para baixo. Então, veio um som aqui de cima, eu já vou conseguir olhar para cima. Veio um som aqui de baixo, às vezes um cachorrinho, eu já vou conseguir olhar para baixo. Então, tudo isso, como eu falei antes, vai depender também desse desenvolvimento motor, né? Porque a criança precisa já conseguir sentar sozinha, virar a cabeça para cima, para baixo, para os lados. Então, tudo isso realmente vai interferindo aí nessas habilidades auditivas que a criança vai adquirindo. Bom, pessoal, aqui nesse vídeo eu tentei falar um pouquinho para vocês como que é realmente esse primeiro ano do bebê aí, né, em relação ao desenvolvimento mais auditivo mesmo. E claro que, como eu falei já várias vezes, esse desenvolvimento de linguagem vem junto, com base nas experiências, nas vivências que aquela criança está tendo. Então, você tem que ficar muito atento para qualquer coisa que você veja que não está correspondendo muito bem a isso, tanto no sentido auditivo como motor, que a gente falou, né, que realmente vai interferir no auditivo, né, no que ela vai conseguir fazer. Então, você precisa sim estar sempre atento para, de repente, procurar um médico otorrino, procurar um fonoaudiólogo, fazer sim o teste da orelhinha. Gente, o teste da orelhinha é uma triagem, a gente vai triar aquelas crianças que podem ter perda auditiva, que tem algum risco, né? Então, se você precisa retornar, se foi orientado a você voltar a fazer de novo o reteste, se foi orientado a fazer mais exames, faça, porque como você pode ver, qualquer alteração nesse primeiro ano vai prejudicar essas habilidades que a criança vai ter em relação à audição e, consequentemente, em relação à linguagem também. Então, né, vamos aí realmente seguir as recomendações médicas, seguir as recomendações fonoaudiológicas, é super importante. Espero ter respondido essa dúvida para vocês. Se ficou mais alguma, se vocês querem comentar como que tá aí na sua casa, olha, será que tá normal, será que não tá, né? Você realmente pode deixar aqui nos comentários. Esse é um canal de comunicação, eu sempre falo isso. E espero ver vocês aqui da próxima, nos outros vídeos. Até breve!